Fala pessoal, é com muita alegria, amor e um santo entusiasmo de Deus no coração que aqui com esse vídeo quero dar início à 6ª temporada da série Exortação. Com a graça e a permissão de Deus teremos mais 10 vídeos voltados para essa temática. Vamos para o primeiro vídeo desta 6ª temporada da série Exortação. Nesse primeiro vídeo nós iremos falar sobre pagãos. O termo pagão é utilizado principalmente nas Sagradas Escrituras para se referir às demais nações que não pertenciam à linhagem de Abraão, aos povos que não eram da nação de Israel, que não eram judeus. Povos esses que, além de não adorarem o verdadeiro Deus de Israel, eles cultuavam uma variedade imensa de deuses, de ídolos. Eles eram politeístas e viviam de práticas estranhas e abomináveis, incluindo a própria idolatria, imoralidade sexual, sacrifícios estranhos e muita coisa bizarra. No nosso contexto mais atual, da nova aliança, nós usamos o termo pagão para mencionarmos aqueles que não são batizados, não seguem a Jesus e fazem parte de religiões anticristãs, de seitas e, de modo generalizado, nós nos referimos como pagãos todos aqueles que vivem de maneira libertina, entregues às paixões da carne, do mundo, do diabo. Então Israel era esse povo de Deus, separado, escolhido, especial dentre todas as demais nações. Ezequiel capítulo de número 5, versículo 5 diz assim: Jerusalém, que eu tinha situado em meio às nações, tendo em derredor os povos pagãos. Existia o rito da circuncisão que marcava o indivíduo como sendo parte do povo de Deus. E desse modo, na nova aliança, os que são batizados em Cristo passam a crer e buscar a Jesus, recebem agora essa circuncisão no coração, pela fé, e agora são inseridos no reino de Deus, na igreja, na Israel de Deus, no corpo de Cristo. E assim nós deixamos de ser pagãos como os demais e nos tornamos membros do reino de Deus. Mas assim como Deus exigia um comportamento do seu povo completamente diferente do comportamento dos pagãos, Deus também exige daqueles que passaram a fazer parte da igreja, do corpo de Cristo, do reino de Deus. Deus exige desses um comportamento também completamente diferenciado em relação ao comportamento daqueles que ainda não fazem parte, ou seja, dos pagãos. Veja o que Deus dizia ao seu povo de exortação. Deuteronômio capítulo de número 12, versículo de número 29 em diante, diz assim: Quando o Senhor teu Deus tiver exterminado diante de ti as nações cujos territórios invadirás para despojá-los, quando ocupares a sua terra, guarda-te de cair no laço, imitando-as, depois de sua destruição. Guarda-te de seguir os seus deuses, dizendo como adoravam essas nações os seus deuses, para que também eu faça o mesmo. No mesmo livro de Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9, olha só o que diz: Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra, ou seja, dos pagãos. Mas apesar de toda a advertência, o povo era rebelde e desobedeceu o Senhor. Lá em 1 Reis, capítulo de número 14, versículo 24, diz assim: Imitaram todas as abominações dos povos que o Senhor tinha expulsado de diante dos israelitas. 2 Reis, capítulo 17, versículos 7 e 8, vai dizer o seguinte: Adotaram os costumes das nações que o Senhor tinha expulsado diante dos israelitas e seguiram os costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Olha que lamentável. Eles imitaram os pagãos, começaram a se comportar como eles. Então, assim como havia para a nação de Israel essa advertência, essa exortação para que a nação não fosse igual aos pagãos, igual aos povos estranhos, assim há também para aqueles que agora estão em Cristo, para aqueles que fazem parte do reino de Deus, pois nós corremos o risco de sermos parte do povo de Deus, de sermos batizados, de sermos da igreja e nos comportarmos como os pagãos ou até mesmo pior que os pagãos. Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Ouve-se dizer constantemente, com frequência, que se comete em vosso meio a luxúria, e uma luxúria tão grave que não se costuma encontrar nem mesmo entre os
pagãos. Olha só que tristeza, que lamentável, que terrível. Então há para nós essa advertência para que nós não sejamos iguais aos pagãos, para que nós não os imitemos. Romanos 12:2, não vos conformeis com esse mundo. Em Efésios capítulo de número 4, versículo 17, olha só o que o mesmo apóstolo Paulo escreve. Portanto, eis que vos digo e conjuro no Senhor, não persistais em viver como os pagãos. E quando chega no versículo 20, Paulo escreve, vós, porém, não foi para isto que vos tornastes discípulo de Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 11, não tenhais comunhão com as obras infrutíferas das trevas, mas condenai-as. E assim como Deus deseja e provoca os pagãos, os que estão longe dele, os mundanos, entregues ao pecado, assim como Deus chama esses à conversão, Deus se volta para aqueles que já fazem parte do seu povo, do reino de Deus, e Deus também chama à conversão, pois muitas vezes os que já estão na caminhada de fé estão tão precisando de conversão tanto quanto aqueles que ainda não estão. Aliás, a maior parte das exortações nas Sagradas Escrituras não é para quem está fora, e sim para os que já abraçaram a fé e estão numa jornada espiritual. E para finalizar, nós não devemos ser como os pagãos, claro, porque assim nós não estaremos agradando ao Senhor, não estaremos vivendo uma fé, um cristianismo de verdade. Mas nós também não podemos nos comportar como os pagãos, porque nós devemos ser luz para os pagãos. Nós devemos levar a palavra, nós devemos levar Deus a eles. Como que nós queremos trazer os de fora para dentro do reino de Deus se nós estamos nos comportando como eles ou até mesmo pior que eles? 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 12, está escrito o seguinte, comportai-vos nobremente entre os pagãos. Olha isso, gente, que lindo! Nós temos o dever de ter uma conduta digna de um cristão, nós precisamos dar testemunho de Cristo e nós precisamos também evangelizar, nós devemos ser luz às outras pessoas. Lá em Isaías capítulo 49, versículo 6 está escrito assim, vou fazer de ti a luz das nações. Apesar de nós sermos da Israel de Deus, do povo de Deus, nós precisamos ser luz das nações, nós precisamos iluminar as nações que estão em volta de nós, nós precisamos ser luz. Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14, nós somos chamados a ser sal e luz da terra. Filipenses capítulo 2, versículo 15, está escrito o seguinte, sedes irrepreensíveis e inocentes, filhos de Deus, íntegros no meio, entre uma sociedade depravada e maliciosa, onde brilhais como luzeiros no mundo. Nós precisamos ser luzeiros nesse mundo em trevas, luzeiros para esses tantos pagãos que ainda não conheceram o Senhor. Que nós possamos nos comportar como povo de Deus e que também sejamos enviados por Deus para trazer a esse reino de Deus tantos que ainda estão longe de Deus. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.